pessoas a ficarem cuidando da vida dele. O que me chama a atenção nessa mensagem é que quando Deus chama para Davi, Davi estava onde? Lá nas ovelhas do seu pai. Estava lá desprezado pelos seus irmãos. Ninguém queria convidar Davi para se sentar à mesa. Ninguém queria convidar Davi para se chegar até o profeta. Mas Deus falou bem assim: aonde está o desprezado? Aonde está o menor da casa? Porque ninguém vai se sentar à mesa enquanto não chegar uma palavra de exaltação aqui. Deus está falando para você nessa noite que quando a pessoa olha para você e fala: essa aí não vai conseguir, Deus está falando: eu vou levantar. Quando pessoas pensam que você não vai vencer, Deus faz você ganhar vencer, para você acreditar no poder de Deus tem. Se Deus não poder, levanta a mão agora para ele. Nós aprendemos conta que Deus prepara o banquete. A Bíblia diz que Deus prepara tudo para Davi. Os irmãos de Davi pensaram que era eles ou que ia ser rei de Israel, mas não foi. Eles pensaram que o chamado era para eles, mas não era o chamado para eles, era para Davi. Ei, eu quero te falar uma coisa para você essa noite. Quem sabe você vai até duvidar de mim ou vai falar que eu sou hipócrita, mas eu vou dizer: o chamado que Deus tem para a tua vida não é para qualquer um. O chamado que Deus tem no teu ministério não é para qualquer um. O chamado que Deus tem para a tua vida é para pregar. A pregadora não consigo pregar, então Deus quer você louvando, mas eu não consigo louvar, Deus quer você orando, mas eu não consigo adorar a pregadora. Então você consegue orar, mas pastor, eu não sei orar. Deus vai fazer você orar, Deus vai fazer você pregar, porque o ano da expressão está chegando. Quem é você orando? Deus te escolheu. E Ele vai fazer uma coisa na tua vida. Ele vai te levantar. A palavra da glória do Senhor. Eu espero tremenda a palavra de Deus, porque eu vejo Deus usando Davi como alguém que fosse rejeitado na humanidade. Eu vejo Deus falando que como Davi fosse rejeitado talvez pelo seu pai, muitas vezes, porque seu pai poderia ter falado: vou botar Davi aqui junto, aqui com seus irmãos. Quem foi esse daí? O profeta vai escolher, mas não, ele deixou cuidando da sua ovelha, porque até seu pai talvez pensou: não, o menor da casa não tem poder para lutar, o menor da casa não tem capacidade para estar de encontro em sua batalha. E sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Deus está falando que pessoas olham para você e falam: esse aí não tem capacidade de ser um pastor, esse aí não tem capacidade de ser um obreiro, esse aí não tem capacidade de ser um membro, um cooperador. Mas Deus olhou para você e achou capacidade. Deus olhou para você e falou: eu escolhi ele, eu escolhi ele como, vou ungir ele como profeta aqui nessa terra, vou ungir ele como vencedor. Sabe a unção que Deus derramou sobre Davi? É a mesma unção que Deus quer derramar sobre você. E Deus vai derrubar gigantes, Deus vai derrubar uma área através de você. Mas a Bíblia Sagrada é tremenda e poderosa, porque Saul rejeitou a lei do Senhor, mas Deus então rejeitou. Mas Deus escolhe outro rei. E Deus escolhe Davi, o menor da casa. O que me chama a atenção em ser o menor da casa não é ser o maior, irmãos. Eu não estou falando aqui em ser o maior, não. Deus não está falando aqui em ser exaltado, não. Deus não está falando em pessoas que têm um nome na mídia bom. Deus não está falando com pessoas aqui que têm um dinheiro muito alto, drama. Deus não está falando em pessoas aqui que têm um carro muito alto, uma casa boa. Deus está falando para pessoas aqui que é rejeitado mesmo, que é uma pessoa assim que pessoas não dão valor, que é uma pessoa que não despreza. Mas Deus está falando: levanta a sua mão nessa palavra profética, uma pessoa desprezada que Deus vai levantar, é nessa pessoa desprezada que Deus vai usar, essa pessoa desprezada que Deus vai exaltar. Só para que a igreja usa essa palavra, só para que essa palavra, levante a sua mão, dá glória, aleluia. A segunda palavra, ela está sendo falada aqui nesse lugar. Glória! Deus não desistiu do chamado sobre a vida de Samuel. Deus não desistiu do chamado na vida de Davi. Deus escolheu Davi desde o ventre da sua mãe como rei de Israel. Mas o povo desacreditava, os seus irmãos desacreditavam. Pode pessoas desacreditar do teu ministério, pode pessoas desacreditar de você,
acredita, mas Deus ainda confia em você. Sabe por que você está aqui? É porque Deus tem uma obra na tua vida. Sabe por que você está aqui? É porque Deus tem um chamado na tua vida. E deixa o chamado acontecer em você. Deixa Deus acender a luz sobre a tua vida. Pastor, que luz é essa? Palavra que essa, pregador que você está pregando, essa palavra está dizendo que mediante a luta, a prova, venha para a igreja para adorar a Deus. Mas pregador, eu venho aqui e muitas vezes não recebo o que Deus quer falar comigo. Mas hoje Deus está dizendo que você vai ser como Davi. Ninguém vai se sentar à mesa enquanto você não chegar. Ninguém vai ser abençoado enquanto Deus não te abençoar. Ninguém vai ser honrado enquanto Deus não te honrar. Essa palavra é profética. Eu sou os vencedores aqui, não sei se você é vencedor, mas eu sou vencedor. Eu vou levantar a mão para o meio. Eu não vou ser Deus. E para que Deus chama de vencedor aqui nesse lugar. Diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo de Deus se apoderou sobre Davi. A Bíblia diz que Davi escreveu um salmo, a qual diz a Bíblia Sagrada, Salmo 121, a qual está escrito: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Davi não achou socorro nenhum. Ninguém olha para cima, e aí ele se encontra o Senhor falando para ele, e ele fala com Deus assim, ó, lembrando que Deus lembrou dele e fala: o meu socorro, ele não vem do homem, não vem da mulher, não vem da esquerda, não vem da direita, mas o meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O meu socorro não vem do homem, da mulher, mas vem de Deus, vem do alto. Só para ele diz: levanta a voz da glória a Deus. Mas o rei que era conhecido como rei, o primeiro rei de Israel, Saul, ele se encontrou num espírito de tormento. A Bíblia diz que Deus vai falar para Samuel que Deus ia tirar o Espírito de Deus sobre a vida de Saul. Saul, então, Deus não queria mais ele como rei de Israel. Diz a Bíblia Sagrada que Saul, então, ele está no seu palácio lá com a coroa de rei, atormentado pelo espírito maligno. Saul começa a gritar, começa a querer bater em todo mundo. A Bíblia diz que os magos começam a conversar, os homens começam a conversar e falando: o que vão fazer agora para Saul, para que se liberte desse espírito mau? E a Bíblia diz que um homem chega até ele e fala bem assim: ei, há um homem lá de Jessé, um filho de Jessé, chamado Davi. Esse homem toca harpa. Vamos trazer ele para cá para tocar. E quando ele tocar a harpa, Saul, sabendo disso, vendo esse menino tocar a harpa, ele vai se alegrar o seu coração e o espírito mau vai sair da vida dele. A Bíblia diz que chega Davi lá naquele palácio onde Saul estava, qual Saul, Deus já tinha rejeitado ele, mas escolher Davi, mas Saul já não sabia. Então Deus, ele fala para Davi tocar, e Davi começa a tocar, ele começa a louvar um hino muito lindo ao Senhor. Quando Davi louva, todo o mal começa a ir embora da vida de Saul. A Bíblia diz que quando tremendo é o louvor, né? Quando ele começa a tocar e cantar, todo o mal começa a ir embora. E Saul está dizendo para você nessa noite: levanta a mão, que essa palavra é profética por ti. Deus está falando: enquanto você louva, todo o mal vai embora. Enquanto você louva, enquanto você louva, o diabo está caindo lá para a tua casa. Enquanto você louva, Deus está se puder aqui nesse lugar. E Saul começou a ser liberto pelo poder de Deus na vida de Davi. Pode ver o que é o poder de Deus na vida de Davi. Cuidado, irmãos, cuidado, muito cuidado. Porque a Bíblia diz que Saul começou a perseguir Davi, porque Saul começou a desconfiar que Davi seria ungido rei de Israel. E começou a se levantar contra Davi. Mas Davi era o ungido do Senhor. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, muito cuidado. Tem experiência própria. Cuidado para não se levantar contra o ungido do Senhor. Você pode se levantar contra o presidente. Você pode se levantar contra o deputado. Mas se você se levantar contra o ungido do Senhor, aí a espada